Balcãs. Desde a Primeira Guerra Mundial, essa região é chamada de barril de pólvora da Europa e lembra os fratricídios durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui, ao longo dos séculos, coexistem as religiões ortodoxa, católica e muçulmana. A complexa e enredada história dos povos locais não consegue quebrar a sua fácil disposição e amor pela vida, a habilidade de obter alegria e prazer das coisas simples. Aqui nos Balcãs, no ano de 1918, surgiu e desapareceu no ano de 2003 o surpreendente estado da Iugoslávia. Hoje, vamos contar o que ela representava e como ela é lembrada pelo mundo, além dos eventos desumanos e sangrentos de sua queda. Rica em diversidade cultural e regimes governamentais, às vezes pacífica, e a mais florescente nação da Europa Oriental, ilustra melhor a citação de Aldous Huxley, História. Como um patê de carne, é melhor não olhar como ele é preparado. Falando sobre a Iugoslávia, representamos no mapa o território das modernas Sérvia, Montenegro, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina e Macedônia. Na antiguidade, essas terras foram habitadas pelos ilírios, e após a queda do Império Romano, as tribos eslavas começaram a estabelecer seus próprios principados. No século XV, os turcos chegaram aos Balcãs e por 5 séculos, parte das futuras terras iugoslavas ficou sob o domínio otomano, absorvendo a cultura islâmica e os costumes turcos. Albaneses e bósnios foram especialmente influenciados por eles. Enquanto isso, a parte norte, a moderna Croácia e Eslovênia, estava sob o controle da Áustria-Hungria, que no final do século também anexou a Bósnia e Herzegovina e até mesmo parte do território da Sérvia, o que podemos ver claramente hoje na arquitetura que sobreviveu daquela época. Cansados da longa ocupação pelos turcos, de um lado, e pelos austro-húngaros, de outro, os povos dos Balcãs se uniram e começaram uma longa e obstinada luta pela liberdade e independência. Mas os movimentos nacionais iugoslavos não conseguiram ganhar força e os vestígios do domínio otomano enfraqueceram. Como no dia 28 de junho de 1914, o sérvio bósnio de 19 anos, Gavrilo Princip, daqui surgiu a expressão "o caso Princip", matou em Sarajevo o arquiduque da Áustria-Hungria, Franz Ferdinand, e assim acendeu o estopim. Começa a Primeira Guerra Mundial. Para os Balcãs, ela termina com a desintegração da Áustria-Hungria e o surgimento do primeiro Estado iugoslavo independente dos turcos e austro-húngaros, o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, cujo sistema parlamentar, no entanto, provou ser ineficaz na obtenção da unidade nacional. Assim, o importante princípio da igualdade de todos os povos que vivem nele não foi levado em conta. O manifesto do príncipe regente da Sérvia, Alexandre Karađorđević, e a Constituição de Vidovdan ignoraram os direitos das minorias nacionais albanesas, húngaras, macedônias, turcas, bósnias muçulmanas e outros povos que compunham o Estado iugoslavo unificado. Partidos políticos nacionais, exceto os socialistas e comunistas, que tinham apoio limitado ou foram rapidamente proibidos, não existiam. Em vez disso, prevaleciam interesses regionais. A ideia de uma nação iugoslava não se estabeleceu. As comunidades e governos regionais mantiveram sua singularidade. O sistema parlamentar não conseguiu resolver efetivamente os problemas do país e degenerou em constantes disputas políticas relacionadas à distribuição de poder e conflitos pessoais entre seus muitos líderes. Por isso, em 1929, o rei Alexandre decidiu dissolver o parlamento, abolir a Constituição e instaurar uma ditadura real, conhecida como Ditadura de 6 de Janeiro, que continuou a existir até 1931, renomeando o país ao longo do caminho. Sim, o Estado da Iugoslávia existiu 2 vezes como uma monarquia e como uma república socialista. No entanto, essa reviravolta, que fortaleceu a ditadura da burguesia sérvia e da dinastia dominante, não eliminou as causas dos conflitos internacionais. Eles alcançaram um nível sem precedentes durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha de Hitler
artificialmente dividiu a Iugoslávia em partes. A Croácia, que sofreu menos na Primeira Guerra Mundial, e considerando os laços mantidos desde a época da Áustria-Hungria, estava mais ansiosa para negociar com os países europeus e, em resposta, Belgrado exigiu que pagassem impostos ao orçamento do Estado da Iugoslávia. E a insatisfação dos sérvios, embora o comércio com os estados ocidentais da Europa, que estão se industrializando rapidamente, ainda não tenha decolado para a predominantemente agrícola Croácia, eles continuaram a culpar os sérvios. A parte mais insatisfeita dos croatas se autodenominou Ustaša Povstan. Sem pensar, se juntou aos ocupantes nazistas e proclamou na Croácia e na Bósnia-Herzegovina um estado independente da Croácia sob Hitler. Foi precisamente o regime Ustaša que foi responsável pela onda de assassinatos em massa, perseguições e violência contra os sérvios étnicos, que se espalhou pelos Balcãs durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com várias estimativas, o número de vítimas chegou a várias centenas de milhares de pessoas. Essas ações mudaram o mapa étnico dos territórios da moderna Croácia, Bósnia, Herzegovina e Sérvia e tiveram um impacto extremamente negativo nas já tensas relações entre sérvios e croatas. Enquanto isso, a costa do Mar Adriático foi entregue ao controle da Itália fascista, que também ocupou Montenegro e a Eslovênia do Sul, que recebeu o nome de Província de Ljubljana. A parte norte da Eslovênia foi para o Terceiro Reich. A Sérvia ficou sob controle direto da Alemanha. A Hungria, sob a liderança de Miklos Horthy, recebeu Banat, Baranja e outras terras. A Bulgária do Czar recebeu a Macedônia de Vardar. Assim, os povos iugoslavos, que lutaram por séculos por sua liberdade e independência, caíram novamente sob o jugo estrangeiro. A divisão dentro do país levou à criação de vários movimentos antifascistas, incluindo os partisans, liderados por Josip Broz Tito. Eles lutaram tanto contra os ocupantes quanto contra os regimes colaboracionistas, os mesmos que se estabeleceram na Croácia, reunindo ao seu redor um exército popular de 30 mil homens e contribuindo enormemente para a vitória sobre os fascistas, o que custou a libertação de Belgrado. Tito recebeu apoio tanto da União Soviética, na figura de Stalin, quanto dos aliados, na figura de Churchill, em outubro de 1944. Ambos os líderes se encontraram em Moscou para concordar com um projeto sobre as esferas de influência na Europa, de acordo com o qual a Iugoslávia foi dividida 50-50 entre o Ocidente e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e no ano seguinte, Tito se torna o primeiro-ministro do recém-formado Gabinete de Coalizão, que, verdade seja dita, não durou muito tempo. Sendo a maioria, os comunistas votaram pela liquidação da monarquia e pela formação da República Federal Popular, Iugoslávia. Era uma federação socialista, na qual diferentes regiões e povos foram unidos em um único país sob a liderança de Tito. Essa reforma levou a uma diminuição gradual da tensão entre os diferentes grupos étnicos e até mesmo ao surgimento de uma nova comunidade étnica nacional do povo iugoslavo. 20 anos após o colapso da Iugoslávia e o censo populacional de 1991, cerca de 1 milhão de pessoas ainda se identificavam como iugoslavos. Tito desenvolveu um conceito de autogestão, mantendo a independência e neutralidade do país durante a Guerra Fria, e estabeleceu relações com os países ocidentais, o que irritou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essas ideias não se encaixavam na rígida doutrina stalinista, alimentando o conflito que se intensificou em 1948, quando Stalin começou a repreender Tito e a liderança iugoslava por violação da disciplina e não cumprimento de suas ordens, acusando-os de nacionalismo, atividades não socialistas e contatos com o Ocidente. O último golpe que tornou o conflito soviético-iugoslavo inevitável foram os eventos de meados de março de 1948 em Belgrado. Nessa época, a Iugoslávia recusou-se a fornecer aos especialistas soviéticos informações sobre a situação econômica. Era um procedimento quase rotineiro, que era realizado várias vezes ao ano
e não exigia nenhum acordo. No entanto, desta vez, foi recebida uma recusa, que a parte iugoslava justificou dizendo que os números eram indesejáveis para divulgação. Isso levou à exclusão da Iugoslávia do Bureau de Informação da organização que unia os países comunistas, e o acordo de amizade e assistência mútua entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Iugoslávia foi rompido. O conflito soviético-iugoslavo se tornou uma área de repressão, e o chamado caso Kostov e Haik teve um papel significativo, que foram acusados de espionagem em favor da Iugoslávia. Como resultado, a União Soviética chamou o partido de Tito de espiões e assassinos, após o que começou uma onda de repressão com maior amplitude nos países vizinhos Bulgária, Romênia e Hungria. Nos círculos de esquerda, há uma representação idealizada da Iugoslávia como um exemplo bem-sucedido de construção do comunismo com um rosto humano e como um Estado socialista, com alto nível de consumo e liberdades civis. Isso é apenas parcialmente verdadeiro. Claro, a escala de repressão política sob Tito era desproporcionalmente menor do que em alguns outros países. Todos nós sabemos quais são. No entanto, a triste e famosa prisão na ilha de Goli Otok custou muito. De acordo com várias estimativas, cerca de 15 mil pessoas passaram por ela e outros campos iugoslavos suspeitas de simpatizar com o stalinismo e de colaborar com o Cominform, que veio substituir o Comintern. Alguns historiadores citam o número em várias centenas de milhares, mas o ponto não está nos números, mas em quão surpreendentemente semelhantes eram os métodos dos campos de Tito e Stalin. Quem sabe, talvez o conflito entre Stalin e Tito tenha se inflamado não tanto por causa de uma divergência radical em suas visões do futuro do mundo, mas porque os dois líderes eram tão semelhantes um ao outro. A ruptura com a União Soviética fez Tito procurar novos amigos no Ocidente. Sob as vozes furiosas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e seus satélites, a Iugoslávia começou a receber ajuda militar e financeira dos inimigos de classe do oceano. No entanto, o conflito soviético-iugoslavo foi essencialmente um conflito entre dois líderes. Portanto, quando em janeiro de 1953, Josip Broz Tito se torna oficialmente o primeiro presidente da história da República da Iugoslávia e menos de 2 meses depois, Joseph Stalin morre. As relações entre Tito e o Kremlin começam a melhorar significativamente, até a restauração das relações diplomáticas em 1956. No entanto, a reconciliação ocorreu em termos iugoslavos. Tito, de forma precisa, mas firme, recusou-se a se tornar um satélite soviético e a aderir ao Pacto de Varsóvia. Simultaneamente, Tito não planejava cortar relações com o Ocidente. O Marechal se tornou muito amigo de John Kennedy e continuou a receber empréstimos substanciais de parceiros americanos e europeus ocidentais. De qualquer forma, uma aliança estreita entre a Iugoslávia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não se formou. Ao contrário, começou a aproximação com os países do Ocidente. A ajuda aos comunistas gregos cessou. Eles perderam a Guerra Civil e, em 1952, a Grécia ingressou na OTAN. Bem, a principal realização da política de Tito, sem dúvida, foi a criação do movimento Não Alinhamento, fundado na Conferência de Belgrado em 1961. Essa reunião marcou o início de uma nova era no processo de descolonização e estabeleceu orientações para a política dos países do terceiro mundo. O princípio fundamental deste movimento era a busca por assistência mútua e uma clara recusa em participar de blocos militares, seja a OTAN, o Pacto de Varsóvia ou qualquer outra aliança das antigas impérios. Para apoiar essa ideia, Tito, pessoalmente, fez uma turnê pela Ásia e África, encontrando-se com futuros líderes dos países do movimento de não alinhamento. Após isso, a União Soviética não pôde mais ignorar a Iugoslávia, que se declarou como uma força influente dentro da nova formação mundial. Falando sobre política econômica, Tito pode ser comparado ao líder espanhol Francisco Franco, já que ambos construíram uma economia mista.
Ambos eram ditadores e em ambos os países existiam tendências separatistas, mas os seus resultados foram diferentes. Após a morte de Franco, a Espanha tornou-se um país florescente e unificado, enquanto a Iugoslávia, sob a liderança de Tito, perdeu sua prosperidade econômica e logo se desintegrou. Inicialmente, ele implementou o modelo econômico soviético, nacionalizando a indústria e tentando coletivizar a agricultura. No entanto, encontrou forte resistência dos camponeses e limitou a mecanização da agricultura. Quando em 1948 Tito rompeu relações com Stalin, ele se afastou da linha soviética. A Iugoslávia foi forçada a produzir suas próprias armas, recebendo ajuda dos Estados Unidos da América e vendendo sua produção militar para os países participantes do movimento dos não alinhados. Como resultado das reformas dos anos 50, a Iugoslávia passou do planejamento estatal para um mercado regulado e ligações horizontais entre empresas. Foi introduzido um novo sistema de preços e o sistema de racionamento foi abolido. A partir de meados dos anos 60, as reformas aceleraram, aumentando o lucro disponível às empresas e intensificando a diferenciação salarial. Os bancos tornaram-se a principal fonte de recursos de investimento, o que aumentou a parcela do financiamento dos investimentos. Tito também cancelou os vistos de entrada para os países ocidentais, contribuindo assim para um fluxo estável de turistas da Europa. A União Soviética apoiou a reconstrução da base industrial na Iugoslávia e permitiu que ela negociasse mercadorias no mercado interno da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nos anos 60 e 70. Quando as relações começaram a melhorar um pouco, a Iugoslávia era lembrada pelos cidadãos soviéticos por seu têxtil e calçados, que eram valorizados por seu conforto, couro de qualidade e design elegante. Muito provocante. Eu não pegaria esses. Então, bons sapatos devem ser levados. Isso está relacionado com a reorientação da Iugoslávia para os mercados ocidentais após o rompimento com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em Moscou, até funcionavam duas grandes lojas iugoslavas, onde se podia encontrar uma variedade de produtos, incluindo roupas da popular marca Angélica da época, luminárias, cosméticos e louças. O Belgrado, que permaneceu apenas na memória dos cidadãos soviéticos e nas fotografias, e a verdadeira loja de departamentos Yadrana, localizada no endereço da rua Profsoyuznaya 146. Agora é uma casa residencial comum. Outros produtos populares eram os cigarros da marca Ilmio, conhecidos pelo seu sabor, com notas de madeira seca e doçura herbácea. A margarina Vegeta, amada pelos donos de casa soviéticos, produzida pelo fabricante croata Podravka, e também os biscoitos de chocolate plasma, que eram produzidos em quantidades incríveis de 16 milhões de caixas por ano. Além da indústria alimentícia leve, empresas e companhias separadas nos setores de transporte, cosméticos e eletrodomésticos também tiveram sucesso. Por exemplo, a marca, fundada em 1947, fornecia meios de transporte para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluindo ônibus e caminhões. A particularidade dos caminhões era a sua total conformidade com os padrões técnicos da Iugoslávia. E, por exemplo, um caminhão da família 110 equipado com um motor de 150 cavalos de potência poderia atravessar riachos de até 1 metro de profundidade. Entre os cosméticos, as latas de Bekutan para crianças eram especialmente populares, e na área de eletrodomésticos, a empresa Gorenje, fundada em 1955 numa pequena aldeia eslava unidimensional, era famosa. Até o final dos anos 60, a Iugoslávia estava florescendo em todos os aspectos. Os rankings econômicos internacionais estavam crescendo, e as autoridades administrativas iugoslavas eram consideradas credores confiáveis. Uma família sem carro na cidade era considerada abaixo da média, e uma casa de um andar no campo era um sinal de pobreza. Apesar do crescimento, as reformas incompletas e ineficazes causaram desequilíbrio. Afinal, ao receber empréstimos do mercado financeiro mundial, a própria sociedade não mudou, e aqui começou a ruptura no modelo econômico. Na Iugoslávia, havia fábricas onde eram produzidos caminhões, foguetes e munições, aviões, tanques, explosivos, várias roupas, móveis e livros, eletrônicos e estruturas metálicas. E havia regiões agrícolas,
todas as diferenças da nova vida que estavam na produtividade aumentada devido ao acesso às tecnologias agrícolas avançadas. O sistema de autogestão nas empresas levou a uma remuneração desigual do trabalho e ao uso ineficiente dos recursos. Houve uma disparidade salarial entre diferentes setores, atípica em economias de mercado. Até os anos 70, os habitantes das regiões industriais já recebiam 30% a 40% mais do que os habitantes das regiões puramente agrícolas. De onde começou a imigração da população desempregada para os países capitalistas, para onde a entrada foi aberta recentemente. Começaram a se formar diásporas nacionais. Nos anos 70, surgiram ideias muçulmanas entre os bósnios. Já nos anos 70, foi publicado o primeiro livro didático de língua croata, em vez do idioma sérvo-croata estatal. E então veio a crise mundial do petróleo de 1973, que não afetou diretamente os principais países do bloco oriental, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já havia estabelecido sua própria produção naquela época, mas afetou fortemente a economia em declínio da Iugoslávia, que estava particularmente vulnerável. Os produtos locais perderam competitividade para os equivalentes ocidentais e as exportações para o Oriente cresceram sem benefícios significativos. Afinal, Moscou estava pagando com os chamados rublos de transferência do Conselho de Mútua Assistência Econômica, que não eram convertidos em moedas nacionais dos países capitalistas. A dívida externa continuava a crescer inexoravelmente, e a Iugoslávia estava perdendo sua estabilidade econômica. Mas a verdadeira bomba relógio tornou-se a Constituição de 1974. De acordo com o plano original, a nova Constituição deveria estabelecer as bases do novo federalismo iugoslavo, onde o Centro Federal renunciaria a grande parte de suas competências econômicas, políticas e outras em favor dos membros da federação, as repúblicas. E até as regiões autônomas se tornaram quase estados, ao mesmo tempo que os direitos das regiões autônomas de Kosovo e Voivodina foram efetivamente equiparados aos direitos das repúblicas. Apenas questões de política externa, defesa e coordenação do desenvolvimento econômico permaneceram com o Centro Federal. De acordo com o pensamento de Tito, a nova estrutura do país deveria tirar a maior parte das armas das mãos dos nacionalistas. No entanto, logo ficou claro que esse foco não teve sucesso. As repúblicas brigavam mais entre si do que negociavam, e cada uma delas puxava o cobertor para si. O mercado federal comum desintegrava-se, e as repúblicas colaboravam mais com o exterior do que entre si. A situação econômica no país estava piorando, e os créditos acumulados no exterior pesavam pesadamente. O país poderia ter lidado com isso, não fosse por um mas. Em 1979, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrou em guerra no Afeganistão. Em resposta, o Ocidente impôs sanções a todos os países do Conselho de Mútua Assistência Econômica. Por causa disso, a Iugoslávia não conseguiu a tempo de mudar para a produção com máquinas controle numérico computadorizado e eletrônicos, ou seja, literalmente não conseguiu se rearmar para produzir produtos competitivos e pagar suas dívidas. Começou uma crise sociopolítica. Os habitantes das regiões industriais sofreram o primeiro golpe econômico, caindo em termos de dinheiro para o nível dos representantes das regiões agrícolas. Assim, em condições de absoluta instabilidade econômica e crescente tensão interna, em 4 de maio de 1980, Josip Broz Tito morreu. Apesar de todas as suas falhas, ele esteve à frente da Iugoslávia por quase 36 anos, e centenas de milhares de pessoas em toda a federação choraram seu funeral, muitas vezes com lágrimas genuínas. Um incidente desagradável ocorreu na cerimônia de despedida em Zagreb. Uma rajada de vento inesperada arrancou a bandeira iugoslava do caixão do marechal. As pessoas, abaladas pela morte de Tito, interpretaram isso como um mau presságio na época. E não foi em vão. Logo ficou claro que era o último suspiro espiritual da Iugoslávia, o culto a Tito. Após a vitória na Segunda Guerra Mundial e o socialismo autônomo, ele se tornou enferrujado e incapaz de unir ainda mais os povos que habitam a Iugoslávia. De uma forma ou de outra, a República da Iugoslávia, criada pelo grande ditador, não agradava a todos na prática.
Os nacionalistas sérvios sempre tiveram uma atitude negativa em relação ao croata étnico Tito e acreditavam que ele construiu sua federação multinacional em detrimento dos sérvios. Os habitantes da próspera Eslovênia estavam cansados de seus selvagens e pobres vizinhos do sul. Os croatas lembraram-se das repressões de Tito após a Segunda Guerra Mundial e sonhavam com o dia em que seus sonhos de um Estado croata independente se tornariam realidade. A crise econômica que se abateu sobre a Iugoslávia levou a uma queda acentuada no padrão de vida da população, que Tito tanto se orgulhava. Em 1983, o governo iugoslavo reconheceu na prática que nunca poderia pagar as dívidas externas. Além disso, o local dos Jogos Olímpicos do próximo ano deveria ser a capital da Bósnia, Sarajevo, e em meio à crise, a Bósnia se encontrou sozinha com os custos da construção de instalações olímpicas. Parte do orçamento de outras entidades federativas foi destinada ao seu financiamento. Por causa disso, outros países sofreram com cortes de energia, restrições de combustível, paralisação de programas sociais e outras consequências de cortes no orçamento. Ao mesmo tempo, os especialistas qualificados que chegaram à Bósnia em turnos foram bem e consistentemente pagos, e a construção foi destacada na imprensa central. A Olimpíada foi realizada em um nível digno, mas a Bósnia ficou falida, arrastando todas as repúblicas para o fundo com ela. A pensão média caiu mais de 40%, o salário em 35%, e a inflação na segunda metade dos anos 80 atingiu 1000% ao ano. O sistema de presídios federais coletivos multinacionais e consenso interregional, que era necessário para a adoção da maioria das decisões centrais sob as condições da maléfica Constituição, não funcionou em 1994. Os membros do Comitê Executivo da União não tinham o menor desejo de negociar qualquer coisa uns com os outros. Isso coincidiu com a estabilização da situação material das diásporas iugoslavas. Na Europa, Estados Unidos da América, Canadá e Austrália, visitar parentes na Europa virou a norma. Paralelamente, processos de desenvolvimento do nacionalismo estavam ocorrendo. Sob o disfarce de patriotismo, em cada república surgiram associações informais de jovens e o crime foi ativado contra o pano de fundo da simplificação das atividades econômicas. Enquanto isso, os economistas iugoslavos estavam no auge, conduzindo negociações internacionais, reestruturando dívidas, estabilizando a inflação e realizando outra denominação. Enquanto isso acontecia, as elites dos sujeitos da federação continuavam a dividir o dinheiro para seu próprio benefício, e o nacionalismo cotidiano começou a se transformar em uma dimensão política. Em todos, nos croatas, nos sérvios, nos eslavos, nos bósnios, nos macedônios. Em Kosovo, por exemplo, os sérvios entraram em conflito com as minorias, especialmente os albaneses. As primeiras manifestações dos albaneses de Kosovo pela independência começaram no ano de 1988, gradualmente aumentando até a revolta de 1998, para onde o presidente da Iugoslávia, Ivan Stambolić, enviou seu assistente, o recém-nomeado chefe dos comunistas sérvios, Slobodan Milošević. E ele disse aos sérvios de Kosovo o que eles queriam ouvir. Começou uma revolução antiburocrática, colocando pessoas leais em Montenegro, Vojvodina e Kosovo. Durante a luta interna do partido, ele se livrou de seu principal rival, Ivan Stambolić, que, ao contrário de Milošević, era um antinacionalista. Graças à maioria no Presidium, o representante de Milošević, Boris Avievich, conseguiu aprovar leis que reduziram a autonomia de Kosovo e Vojvodina em favor da Sérvia. Os mineiros albaneses de Kosovo começaram a fazer greve, protestando contra as novas mudanças. Em resposta, Milošević mobilizou as forças armadas para reprimir o protesto. No dia 28 de junho, ele fez um discurso no campo onde, em 1389, ocorreu a Batalha de Kosovo, um dos eventos mais importantes na consciência nacional dos sérvios, no qual ele apelou para a restauração da unidade e grandeza do povo sérvio. Queridos amigos e amigas, neste lugar, no coração da Sérvia, no campo de Kosovo, presenças de séculos. O fragmento mais memorável foi a declaração de Milošević de que, em nome deste objetivo, não são excluídas nem mesmo batalhas armadas.
Na Eslovênia e Croácia, as pessoas estavam infelizes com essa reviravolta dos eventos. A mídia eslovena começou a chamar o novo presidente de fascista, e Milošević tentou apertar o controle sobre a imprensa eslava, o que apenas intensificou o ódio dos eslavos pelo domínio sérvio na República. Lembre-se que a Eslovênia era a república mais desenvolvida, concentrando em si 40% de toda a indústria da Iugoslávia e aproximadamente 60% da mais alta tecnologia. Eles, mais do que qualquer um, contribuíram para o bem do socialismo, ajudando os bósnios e macedônios atrasados. Mas quando, durante a crise do petróleo, eles próprios precisaram de ajuda para melhorar a produção e manter a concorrência, não havia dinheiro. Foi tomada a decisão de convocar o 14º Congresso, para o qual foram convidados delegados de todas as repúblicas. A disputa era se deveriam dar mais autonomia às repúblicas ou continuar com a centralização do poder na Sérvia. Cada proposta do presidente da Eslovênia, Kučan, foi bloqueada pelo bloco sérvio, que incluía delegados de Montenegro, Vojvodina, Kosovo e da própria Sérvia. Devido à incapacidade de chegar a um acordo, a situação no país estava se tornando cada vez mais tensa. Os eslovenos logo deixaram o local do Congresso, seguidos pela Croácia, Bósnia e Herzegovina e Macedônia. Não foi possível alcançar a unidade, e o partido de Tito se desintegrou completamente. Suas organizações republicanas começaram a mudar seus nomes. Os comunistas sérvios e montenegrinos se tornaram socialistas. Os macedônios e bósnios se tornaram social-democratas. Na Croácia, surgiu o Partido das Mudanças Democráticas e na Eslovênia, o Partido da Renovação Democrática. Enquanto isso, a União Europeia não ficou de fora. Ainda nos anos 70, foi assinado um acordo de associação entre a União Europeia e a Iugoslávia, e nos anos 90 discutia-se ativamente sua adesão à União Europeia nos anos de 97 a 99. E aqui, de um lado, a crise econômica mundial e do outro, a mesma bomba de ação retardada. A Constituição de 74 permitia a possibilidade de sair da federação de forma independente, entrar na União Europeia e extinguir as dívidas pelo princípio de que o último paga por todos. Até o final dos anos 90, membros desenvolvidos da federação, como a Croácia e a Eslovênia, receberam garantias de adesão iminente à União Europeia com a transição automática dos acordos da União Europeia com a Iugoslávia para esses países independentes. A Bósnia ainda estava se recuperando da crise econômica e só queria estabilidade. Os albaneses de Kosovo desejavam verdadeira autonomia. Os macedônios observavam silenciosamente a Sérvia como um estado modelo. A nação estava pronta para defender a soberania e os montenegrinos estavam lá para ajudar. Só restava encontrar um motivo. Eles tiveram o chamado Jogo do Ódio no dia 13 de maio de 1990. Naquele dia, 2 a 3 mil fãs da Estrela Vermelha de Belgrado, chamada Heróis, chegaram a Zagreb de trem. Seu líder era o lendário Arkanjelko Rajnatović, uma notória autoridade criminosa sérvia e posteriormente um militar. Eles já eram esperados pelo grupo ativo Asa de Combate do Dinamo Zagreb. Os confrontos entre os fãs começaram quase na estação de trem e a situação, antes do jogo, estava extremamente tensa. A situação piorou porque todos os lados do conflito eram nacionalistas fervorosos. E algumas semanas antes do jogo, na Croácia, houve eleições nas quais Franjo Tudjman, um defensor da independência, venceu. Depois que as equipes entraram em campo, os oponentes organizaram uma briga. Os sérvios gritavam "Zagreb é sérvio" e "Morte a Tudjman", enquanto os croatas respondiam com "Sérvia na forca", que era um slogan conhecido na época. Os primeiros a atacar foram os heróis, que derrubaram a barreira do estádio e atacaram os rapazes pobres. Os sérvios atiraram nos oponentes com assentos e fogos de artifício, e os croatas responderam igualmente. A polícia tentou acalmar o conflito com cacetetes e gás lacrimogênio, tentando empurrar os croatas do estádio para o campo, o que só enfureceu os torcedores. Os heróis lutaram para alcançar os adversários, e os croatas dispersos, cerca de 500 pessoas, venceram a pequena força policial e chegaram aos sérvios, que começaram a atacar,
com assentos arrancados e cacetetes tirados dos seguranças. O jogo foi interrompido e os jogadores levados para as arquibancadas. No entanto, o jogador croata Svanimir Boban, insatisfeito com as ações da polícia, atingiu um deles, o muçulmano Rafik Ahmetovic, com o pé, o que agravou ainda mais a situação. Mais de 100 pessoas ficaram feridas na briga, muitas delas com ferimentos de faca e até mesmo de arma de fogo. Muitos acreditam que a briga no jogo entre o Dinamo da Croácia e a Estrela Vermelha da Sérvia levou à escalada do conflito. Após esse jogo, a violência se tornou um argumento comum, que era usado com mais frequência do que os debates políticos pacíficos. Já em junho do mesmo ano, Tudjman iniciou na Croácia uma campanha para demitir sérvios de instituições governamentais e da polícia. Em resposta, os sérvios croatas declararam autonomia. Assim, a revolução começou. Os sérvios croatas decidiram que não permitiriam a repetição do genocídio e se levantaram na cidade de Knin, bloqueando estradas e adquirindo uma pequena quantidade de armas. Eles reivindicaram territórios onde a maioria era composta por sérvios, e Borisov Jovic, que se tornou o presidente da Iugoslávia, concordou em ajudá-los, já que a Croácia era um inimigo comum para eles. Mas Tudjman não concordou com as demandas dos sérvios e ordenou que helicópteros fossem enviados para Knin para reprimir a revolta. Em resposta, Jovic ordenou a aviação para interceptar os helicópteros croatas, e eles foram forçados a recuar. Tendo um exército mais fraco, Tudjman entendeu que precisava buscar outros meios para alcançar a independência. Ele negociou com a Hungria sobre o fornecimento de armas e apoiou a realização de um referendo sobre a independência na Eslovênia. E os eslavos votaram pela separação da Iugoslávia. Esses eventos levaram o governo da Iugoslávia a declarar estado de emergência no país. O representante da Croácia, Stepan Mesic, discutiu longamente com Borisov Jovic. Stepan disse que os sérvios querem construir uma grande Sérvia, na qual não haverá lugar para outras nacionalidades. Simultaneamente, Jovic acusou os croatas de separatismo e de tentar desmantelar a Iugoslávia. Após o colapso das negociações, a única solução restante era a guerra. No entanto, a Bósnia, que quase completamente separava a Sérvia da Croácia e da Eslovênia, recusou-se a participar da guerra de qualquer lado, o que aliviou um pouco o conflito. Mas durante o tempo de em maio de 1991, o mandato completo de Jovic como chefe do presídium da Iugoslávia terminou. Mesic tentou se tornar o novo presidente, mas a preferência foi dada a outro político leal, a Milošević Sejdo Bajramović. Os croatas responderam com um referendo de independência, que foi facilmente vencido graças ao boicote dos sérvios croatas. No dia 25 de junho de 1991, tanto a Eslovênia quanto a Croácia declararam sua independência, iniciando o conflito mais sangrento na Europa em tempos recentes. A próspera Eslovênia, com sua população homogênea de 95% de eslovenos e uma longa antipatia local pelos selvagens do sul, tornou-se naturalmente o primeiro candidato a se separar da crise da Federação Iugoslava. Na noite de 25 para 26 de junho de 1991, em Ljubljana, ocorreu uma cerimônia solene de hasteamento da bandeira da independente Eslovênia, e na manhã seguinte, as forças eslavas atacaram e capturaram parte dos postos de fronteira iugoslavos nas fronteiras com a Áustria, Itália e Hungria. Os quartéis do 14º em Ljubljana e do 31º em Maribor foram cercados. Quando todas as tentativas pacíficas de regularizar a situação falharam, Belgrado recorreu ao último recurso, o Exército Popular Iugoslavo, Exército Popular Iugoslavo. A Eslovênia e o norte da Croácia estavam sob o comando da 5ª Região Militar, liderada pelo general Konrad Kolchak, um esloveno que sempre apoiou a unidade da Iugoslávia. Ele tinha sob seu comando vários corpos do exército e uma quantidade significativa de forças armadas. A principal força de ataque dos separatistas eslavos tornou-se os partisãs. A defesa territorial da Eslovênia tinha mais de 15 mil soldados, armados com armas leves e mísseis, e treinados para conduzir a guerra de guerrilha em seu território natal.
Além disso, armas de destruição em massa foram implantadas. A televisão e os oponentes começaram a desinformar um ao outro com um truque triplo. Boa noite, espectadores. Vamos conhecer os eventos que marcaram este dia. Os eslovenos e seus simpatizantes falavam sobre a cruel agressão da Iugoslávia contra a jovem República da Iugoslávia, culpavam os separatistas eslavos pelo derramamento de sangue e acusavam os poloneses de usar a população civil como escudo humano. Já no dia 28 de junho de 1991, no dia seguinte ao início das hostilidades, oficiais de nacionalidade eslava do exército iugoslavo começaram a deixar a Exército Popular Iugoslavo em massa. Eles foram seguidos por outros militares que não tinham nenhum desejo de morrer pela integridade territorial de uma federação multinacional que estava desmoronando. Para os soldados sérvios da Exército Popular Iugoslavo, seguir as ordens de Belgrado parecia uma traição aos seus povos, já inflamados pelas ideias de nacionalismo e separatismo naquela época. Os combates entre as forças federais e os defensores eslavos eram caóticos e sem sentido. Os blindados da Exército Popular Iugoslavo vagavam, caindo em emboscadas e tendo baixas. Na noite de 3 de julho de 1991, a liderança da Eslovênia anunciou um cessar-fogo para permitir que as forças iugoslavas deixassem o território do país sem medo. No final, a curta e pouco sangrenta guerra terminou 10 dias após o início. A União Europeia pressionou a Iugoslávia, que estava afundada em dívidas e empréstimos, a sentar-se à mesa de negociações. No dia 7 de julho, a Croácia, a Eslovênia e a Iugoslávia assinaram o Acordo de Brione, segundo o qual a Iugoslávia retirou suas tropas da Eslovênia, mas continuou a cobrar uma pequena quantidade de impostos e rendimentos eslavos. 3 meses depois, a Eslovênia se separou completamente da Iugoslávia, aproveitando sua distância territorial e os conflitos na Croácia. Se na multiétnica Eslovênia tudo acabou relativamente rápido e sem sangue, na multinacional Croácia isso era apenas um sonho. Em setembro de 1991, uma batalha semelhante à da Eslovênia irrompeu em toda a Croácia. Isso incluiu ataques a unidades militares do Exército Popular Iugoslavo pela Guarda Nacional Croata, forças da polícia e tropas de partidos de extrema-direita. O objetivo principal era capturar armas pesadas para o conflito iminente com os sérvios e o governo federal. Logo, as unidades do exército iugoslavo foram enviadas à Croácia como pacificadoras. A Batalha de Vukovar, principalmente habitada por sérvios, tornou-se uma das mais sangrentas batalhas desta guerra. Os intensos combates de rua, cercos e bombardeios massivos por parte do Exército Popular Iugoslavo foram comparados de forma imprudente pela mídia ocidental à Batalha de Stalingrado. O lado croata defendeu-se com recursos limitados e forças escassas, enquanto o Exército Popular Iugoslavo tinha uma vantagem significativa em blindados e armamentos. A batalha continuou por vários meses e levou a perdas humanas significativas e à destruição da cidade. Como resultado, a cidade de Vukovar foi praticamente destruída e a reconstrução levou muitos anos. A Batalha de Vukovar tornou-se um símbolo de violência e conflitos étnicos que dilaceraram a antiga Iugoslávia naqueles anos. No sul da Macedônia também foi realizado um referendo e a independência foi declarada. Gaaga tentou realizar negociações de paz com a participação de todos os 6 presidentes das repúblicas iugoslavas. Tudjman insistiu que a Croácia tem o direito à independência. Milošević disse que, nesse caso, o mesmo direito existe para os estados fronteiriços que restituíram os sérvios no território croata. Lord Carrington, chefe da conferência, perguntou a Milošević se ele concordaria com o reconhecimento da independência da Croácia se ela prometesse respeitar os direitos dos sérvios que vivem no território croata. E Milošević, para surpresa, concordou. No entanto, isso teria levado a todas as 6 repúblicas seguindo esse caminho. E ele reconsiderou, ele não tinha planos para a total desintegração da Iugoslávia. Em novembro de 1991, Vukovar finalmente caiu.
e os sérvios realizaram um massacre em massa de militares croatas. Como resultado dessa batalha, o Exército Popular Iugoslavo e as autoridades federais sofreram perdas de reputação devido à brutalidade da guerra civil e as falhas do espírito de luta e lealdade dos militares caíram. A deserção se tornou um fenômeno em massa, até entre aqueles que antes apoiavam o poder de Belgrado, como sérvios e montenegrinos. Além disso, os croatas tiveram tempo para criar suas próprias forças armadas e ganhar apoio internacional. Os sérvios croatas receberam a formação não reconhecida da República da Krajina Sérvia, que permaneceu semi-autônoma. O acordo de cessar-fogo entrou em vigor em janeiro de 1992, de acordo com a Resolução de Segurança da Organização das Nações Unidas. Quando os pacificadores chegaram ao território da Croácia, apesar de sua presença, a tensão entre sérvios e croatas permaneceu. Entre todas as repúblicas iugoslavas, a mais diversificada, principalmente em termos religiosos e étnicos, era a Bósnia e Herzegovina. Nela vivia uma grande quantidade de bósnios muçulmanos, sérvios ortodoxos e croatas católicos. Em outubro de 1991, começaram as negociações sobre a secessão. Inicialmente, a Bósnia e Herzegovina concordaram em fazer parte da pequena Iugoslávia, mas as ideias de separatismo, alimentadas por fatores locais e líderes muçulmanos radicais, começaram a ganhar apoio. Os sérvios queriam obter 65% do território da Bósnia e Herzegovina, e os croatas 35%, o que deixou a maioria muçulmana sem terras. Isso levou a um referendo, no qual a Bósnia se tornou independente, terminando assim a existência da Iugoslávia. A federação agora consistia apenas das duas repúblicas da Sérvia e Montenegro. Os sérvios formaram a República Sérvia e os croatas a República Croata Herceg-Bósnia. A União Europeia inflamou a situação ao reconhecer a independência da Bósnia-Herzegovina em 7 de abril de 1992, e o exército iugoslavo deixou muitas armas pesadas para os sérvios bósnios. Em abril de 1992, Sarajevo, a capital da Bósnia, já estava envolvida em violência e caos, onde cada lado tentava controlar essa cidade estrategicamente importante. Ex-soldados do exército iugoslavo foram ajudar os sérvios da Bósnia, e seu comandante se tornou Radko Mladić. O presidente da Bósnia, Alija Izetbegović, não tinha muitas chances de manter o poder. Os bósnios conseguiram capturar a maior parte de Sarajevo, mas as outras grandes cidades passaram para o controle dos sérvios e croatas. Os sérvios da Bósnia receberam uma quantidade significativa de armas e equipamentos do Exército Popular Iugoslavo, e muitos militares iugoslavos da Bósnia se juntaram ao exército da República Sérvia. Sarajevo foi submetida a bombardeios de artilharia deles, o que levou a destruições e perdas entre a população civil. Os bósnios enfrentaram uma escassez de armas e munições e recorreram à mobilização ideológica dos combatentes, incluindo a radicalização da ideologia. Os muçulmanos bósnios, diante da falta de armas e preparação, começaram a usar termos e métodos associados ao jihad em suas ações de combate. No ano de 1993, o jornalista americano Bill Carter, chocado com a experiência de Sarajevo, uma grande cidade europeia que estava sob o cerco de artilharia e atiradores, veio para cá. Viveu num prédio queimado, bebeu água do rio e fez reportagens sobre a vida em Sarajevo. Em um abrigo subterrâneo, para a segurança dos participantes estrangeiros, ele filmou o concurso de beleza Miss Sarajevo, dos anos 90, sob o famoso slogan "Não nos deixe matar", sobre o qual ele mais tarde contou a Brian Eno. Ele ficou tão comovido com essa história que inspirou Bono e Luciano Pavarotti a fazer a trilha sonora do filme de Carter, Miss Sarajevo. Milhões de pessoas ao redor do mundo souberam da tragédia desta cidade e ainda a recordam pelas primeiras notas de Miss Sarajevo. No sul da Bósnia e Herzegovina, paralelamente à guerra entre sérvios e muçulmanos, ocorria uma guerra entre muçulmanos e croatas. Os desempregados, que ficaram sem trabalho após a trégua entre a Croácia e a Krajina Sérvia, vieram para a Herzegovina.
onde atacaram mesquitas e mataram muçulmanos. A guerra foi muito brutal. Os soldados civis foram igualmente massacrados, pois não eram apenas exércitos lutando, mas nacionalidades. Limpezas étnicas, tentativas de militarização, violências foram cometidas por todos os lados do conflito. Naquela época, os bósnios abandonaram suas casas e fugiram para a cidade de Srebrenica, na esperança de proteger a si mesmos e suas famílias, já que a Organização das Nações Unidas havia declarado essa cidade uma zona segura no início dos anos 90. Enquanto isso, Sarajevo se tornou mais tranquilo. A missão de paz da Organização das Nações Unidas não conseguiu parar completamente a guerra, mas conseguiu organizar a entrega de ajuda humanitária à cidade sitiada, o que ajudou a população a sobreviver ao inverno rigoroso dos anos 90 ao início dos anos 2000, desde a primavera de 1994. Os bombardeios de artilharia quase pararam, mas a cidade ainda sofria com a atividade dos atiradores de elite. A Rua Zmeia, que era bem visível, tornou-se particularmente perigosa, logo sendo apelidada de Alameda dos Atiradores de Elite. Junto com isso, os líderes dos três lados trabalharam na constituição da futura Bósnia e Herzegovina. A Organização das Nações Unidas declarou que protegeria os territórios cercados da Bósnia com o objetivo de acabar com a guerra. Foi proposto o plano de Vance-Owen, segundo o qual a Bósnia seria dividida etnicamente, onde cada uma das três principais comunidades, sérvia, croata e muçulmana, teria uma vantagem. Em 3 das 10 províncias, Sarajevo se tornaria uma província independente. Embora Radovan Karadzic, líder dos sérvios, tenha assinado este plano, a República Srpska o rejeitou. Mais tarde, foi proposto um novo plano, por Owen Stoltenberg, que previa um acordo sobre a Bósnia e Herzegovina como uma união de 3 estados e 3 povos, com as mesmas proporções percentuais, 52% para os sérvios, 31% para os muçulmanos e 17% para os croatas. No entanto, este plano foi rejeitado, com Kupština. No final das contas, os presidentes Izetbegović e Tudjman se uniram contra os sérvios, o que levou à criação da Aliança Muçulmana Croata. 6 de março de 1994. A sabotagem do plano de Owen Stoltenberg pelos sérvios da Bósnia causou descontentamento na liderança iugoslava, já sujeita a sanções do Ocidente. No 4 de agosto de 1994, a Iugoslávia fechou suas fronteiras e impôs suas próprias sanções contra vizinhos desobedientes. Isso significava que os iugoslavos estavam abertamente abandonando a República Sérvia e os sérvios da Bósnia se recusavam a se submeter a Belgrado. Após a paralisação dos ataques aéreos da OTAN durante a Operação de Inverno das Forças Armadas da República Sérvia na frente de Sarajevo, houve um cessar-fogo incerto durante o qual as partes continuaram as provocações mútuas e as ações militares. Em 1995, o exército da República Sérvia tomou o mesmo enclave inseguro de Srebrenica e cometeu um massacre lá, matando aproximadamente 8.000 muçulmanos bósnios. Os sérvios também atiraram na Praça do Mercado, na capital da Bósnia, Sarajevo, onde 68 civis foram mortos. Em resposta a isso, a OTAN enviou um ultimato exigindo que eles removessem suas armas pesadas das colinas de Sarajevo, mas os sérvios recusaram. 2 dias depois, a OTAN iniciou a Operação Força Deliberada, atacando as posições dos sérvios bósnios. O presidente da Sérvia, Slobodan Milošević, começou a exigir que os sérvios bósnios permitissem que a Sérvia negociasse a paz em seu nome, ameaçando retirar o apoio de Belgrado. Ao mesmo tempo, a Croácia estava liquidando as repúblicas sérvias autoproclamadas e em seu território, juntamente com os bósnios, começaram a lutar juntos contra a República Sérvia. O representante russo na União Europeia, Vitaly Churkin, visitou Pali, perto de Sarajevo, capital da Bósnia, em 1995. Discutiu com as autoridades locais o plano de paz proposto por Moscou para regular o conflito armado e, mais tarde, comentou sobre a intransigência dos sérvios bósnios que foram atingidos pela loucura da guerra para o jornal Kommersant. No dia 14 de dezembro de 1995, entrou em vigor o Acordo de Dayton,
que foi acordado pelos líderes da Sérvia, Croácia e Bósnia e Herzegovina um mês antes. Este acordo dividiu a Bósnia e Herzegovina na proporção de 51 para 49, criando uma estranha formação estatal composta pela Federação Muçulmana Croata e pela República Sérvia. Se na primeira metade dos anos 90 a situação no país estava à sombra de eventos dramáticos em outras repúblicas da ex-Iugoslávia, agora Kosovo reapareceu no palco. Após a revogação da autonomia para os albaneses de Kosovo no ano 90, Milošević começou a implementar uma política pró-sérvia na região, perseguindo a oposição albanesa. Essa política também incluía restrições na área de educação, saúde e emprego dos albaneses, bem como repressão e violação dos direitos humanos. O Exército de Libertação de Kosovo, criado um ano depois, foi oficialmente reconhecido pelos Estados Unidos da América como uma organização terrorista. Contudo, depois do conflito com a Sérvia, os americanos iniciaram contatos com os terroristas. E em 1997, quando Milošević se tornou novamente presidente da Iugoslávia, o Exército de Kosovo respondeu com ataques a postos policiais e militares, armada não apenas pelos Estados Unidos da América, mas também através dos recursos das estruturas mafiosas albanesas de imigrantes operando na Itália, obtidos, em parte, através do tráfico de drogas. O exército de Kosovo estava se desenvolvendo aos poucos. Em março de 1998, Milošević iniciou uma operação militar policial em Kosovo para restaurar a ordem constitucional, que resultou em cerca de 1.000 vítimas entre a população local. 20 e 30 mil pessoas fugiram para países vizinhos, principalmente para a Macedônia, onde a Organização das Nações Unidas organizou campos temporários para eles. A escala das ações militares se expandiu, afetando a população civil. Os países ocidentais se preocuparam seriamente com a questão de Kosovo. Em caso de escalada adicional, a OTAN ameaçou atacar os alvos militares da Iugoslávia. As ameaças influenciaram e forçaram o presidente Slobodan Milošević a assinar um acordo com o representante do presidente dos Estados Unidos da América, Richard Holbrooke, sobre o fim da resistência armada em 12 de outubro de 1998 e retirando tanques e artilharia pesada das unidades militares de Kosovo. O cessar-fogo foi violado por ambos os lados e, finalmente, não parou em janeiro de 1999, quando os corpos de albaneses mortos foram encontrados na vila de Hačak. Na destruição, 45 pessoas acusaram os militares iugoslavos, que, por sua vez, afirmaram que seus adversários caíram com armas nas mãos. Ambos os lados exigiram imediatamente negociações, que começaram em 8 de fevereiro no castelo de Ambuye, perto de Paris, e terminaram com a adoção de uma solução de compromisso sobre a concessão de ampla autonomia a Kosovo dentro da Iugoslávia. Em breve, as Forças Armadas da República Federal da Iugoslávia intensificaram suas ações na região de conflito e o processo de pacificação falhou. Os confrontos com o exército de Kosovo se intensificaram ainda mais. Pela primeira vez, os países ocidentais advertiram Belgrado sobre o uso iminente de força, 30 de janeiro de 1999. Mas agora, Slobodan Milošević decidiu não recuar e em 24 de março começou a Operação Aérea Aliança Força Unida. Participaram dela 14 países e, no total, 639 aviões de ataque e 365 aviões de reconhecimento e apoio. As primeiras bombas caíram sobre a Iugoslávia, levando a vítimas humanas, destruição catastrófica e sérias ameaças ao meio ambiente. A Organização das Nações Unidas nunca concordou com isso, e esses bombardeios ainda são lembrados pelos americanos. Os ataques precisos foram realizados em alvos militares, instalações de energia e comunicação e pontes. Apesar dos avisos prévios da OTAN para que as pessoas deixassem áreas de risco, os ataques também atingiram alvos civis. A aviação da Aliança, por engano, bombardeou um ônibus de passageiros na ponte perto de Pristina. Como resultado, 23 pessoas morreram e a embaixada chinesa em Belgrado.
A ação da OTAN, contornando o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, foi considerada pela Rússia como uma agressão. Surgiu a crise mais grave nas relações Moscou-Ocidente pós-colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, fez um discurso ao mundo, no qual pediu a Clinton que não dessa etapa trágica, dramática. É uma guerra na Europa. E talvez mais, disse ele. Silovik, o primeiro-ministro Evgeny Primakov, no dia do início da operação, cancelou sua visita aos Estados Unidos da América em protesto, fazendo uma reviravolta notável sobre o Atlântico. É importante notar que de todas as operações na Iugoslávia, a força da União foi a única com a qual a Rússia categoricamente não concordou. Na noite de 12 de junho de 1999, paraquedistas das forças de paz russas, ultrapassando as forças da OTAN, entraram no território da Iugoslávia em uma marcha forçada da Bósnia e Herzegovina. Eles ocuparam o aeroporto de Slatina, perto de Pristina, e algumas horas depois, unidades de outras forças estrangeiras chegaram lá. Embora o general americano Wesley Clark, comandante das forças da OTAN na Europa, tenha ordenado ao general britânico Michael Jackson, que comandava o agrupamento nos Balcãs, para expulsar os russos do aeroporto. O britânico respondeu que não pretendia começar a Terceira Guerra Mundial. Posteriormente, o famoso cantor britânico James Blunt, que serviu no agrupamento da OTAN em 1999, testemunhou sobre a ordem do general Clark para tomar o aeroporto dos paraquedistas russos. Cerca de 200 russos estavam localizados no aeroporto. A ordem direta do general Wesley Clark era reprimi-los. Clark usou uma expressão incomum para nós, por exemplo, destruir. Havia razões políticas para a captura do aeroporto, mas a consequência prática teria sido um ataque aos russos. Durante a entrevista com Yunusbek Yevkurov, presidente da República da Ingushétia, ele era major do Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie no momento dos eventos relatados. Ficou conhecido que, a partir do final de maio de 1999, um grupo de 18 soldados do Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie secretamente infiltrou-se no território do aeroporto de Slatina e efetivamente o controlou até a chegada do batalhão de paraquedistas. Todos os detalhes desta operação ainda são classificados até hoje. No início de junho, Milošević foi forçado a concordar com as demandas da OTAN e retirar o exército iugoslavo do território de Kosovo. A Rússia, condenando os bombardeios da OTAN, apoiou a retirada do exército iugoslavo e a chegada dos pacificadores. Moscou perseguia seus próprios objetivos, sem espaço para relações calorosas com os sérvios. Muitos não se reconciliaram com a perda de Kosovo. No início dos anos 2000, foram abertos processos criminais contra os generais Svetozar Marjanović e Obrad Stevanović por assinarem a capitulação, mas nunca chegaram a tribunal. Por quase 10 anos, Kosovo permaneceu formalmente parte da Sérvia, mas na prática tornou-se um protetorado internacional. Desde então, na região disputada, a situação alternava entre calma e tensão. Milhares de sérvios continuam a viver em Kosovo, considerando-o sua terra natal. Em março de 2004, distúrbios em massa eclodiram novamente lá, resultando em pogroms de casas sérvias e mortes de pessoas. O próximo desenvolvimento da crise ocorreu no final de 2012, no início de 2013. De qualquer forma, não chegou a um confronto armado. No entanto, devido ao risco de novos conflitos étnicos, os observadores da Organização das Nações Unidas permanecem na região. No dia 17 de fevereiro de 2008, Kosovo declarou oficialmente a independência. Atualmente, as relações com eles são mantidas por 108 dos 193 países do mundo: Sérvia, Rússia e China, bem como Israel e um membro da OTAN. A Espanha, que tem problemas com seus próprios movimentos separatistas, não reconhece a soberania de Kosovo. No que diz respeito a Slobodan Milošević, a operação da OTAN inicialmente não afetou a estabilidade de seu regime. Pelo contrário, os sérvios se uniram em torno deste político autoritário diante da agressão externa, que consideravam injusta. Mas os bombardeios na Iugoslávia atingiram fortemente a economia do país. Nos próximos 2000 anos, a oposição finalmente conseguiu se unir. Seu líder nas eleições presidenciais foi o professor Vojislav Koštunica.
Segundo dados oficiais, Milošević obteve 49% dos votos no primeiro turno, declarando a necessidade de um segundo turno. Mas a oposição falou sobre falsificação e levou milhares de pessoas às ruas. A chamada Revolução Bulldozer aconteceu. O prédio da televisão foi invadido com a ajuda desta máquina. O presidente foi forçado a se aposentar e no ano seguinte ele foi entregue a Haia, onde fica o Tribunal Internacional. Milošević e outros 4 políticos foram acusados de crimes contra a humanidade, assassinatos, perseguições por motivos políticos, raciais e religiosos, deportações, bem como violações das leis e costumes de guerra. O julgamento começou no ano 2002, durou 4 anos e foi periodicamente interrompido devido à doença do político. Milošević morreu na prisão em 2006 sem ter vivido para ver a sentença. Muitos acreditam que sua viúva, Mira Marković, tem uma responsabilidade sólida pelos eventos na Iugoslávia. Nos anos 90, ela era conhecida por sua forte vontade e influência total sobre Slobodan. Sua dureza e força combinavam com sua beleza, por isso a chamavam de borboleta de ferro. Entre as mulheres politicamente ativas, ela era comparada a Helena Ceausescu, esposa de Nicolae Ceausescu, sobre quem tivemos um vídeo em nosso canal, e Imelda Marcos, uma política filipina. No ano de 2003, a Iugoslávia finalmente cessou sua existência, dando lugar ao Estado da Sérvia e Montenegro. Logo, em 2006, Montenegro realizou um referendo, tornando-se independente da Sérvia. Assim terminou a Era da Iugoslávia. Agora, as etapas individuais das duras guerras civis ainda são visíveis. Por exemplo, no centro de Belgrado, como um monumento, restam alguns edifícios bombardeados e destruídos. Stauica está à vista de todos. Na Sérvia, ainda há um forte sentimento anti-OTAN. Na Bósnia e Herzegovina, no mesmo local, na cidade de Srebrenica, foi erguido um memorial em memória do genocídio em massa. Se tentarmos resumir brevemente o principal resultado da Guerra da Iugoslávia, ele se resume ao fato de que o país mais desenvolvido do leste europeu se transformou em um beco sem saída em poucos anos. Alguns carregam a responsabilidade direta por essa degradação, enquanto outros foram vítimas inocentes, pegos no turbilhão do ódio. Mas quanto mais o tempo passa, menos pessoas querem distinguir uns dos outros e restaurar a justiça.